Olá, gente, uma boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. O tema de hoje é os 3 pontos que me fizeram faturar acima de 10K na engenharia civil. E nessas últimas aulas eu pensei assim, nossa, se eu for olhar para trás, né, e for ver a minha trajetória, e se fosse para destacar 3 pontos, né, que me fizeram faturar acima de 10K, onde eu estou hoje, o que eu poderia destacar? E eu fiquei pensando nisso. E eu cheguei a 3 pontos assim que faz total sentido. Então, se eu for olhar para trás na minha trajetória, isso faz muito sentido e é muito justificável também. Eu vou falar aqui para vocês os 3 pontos, mas eu queria que vocês dessem a devida atenção, sabe? Porque o que eu vou falar aqui foi coisas da minha trajetória e que se eu tivesse ouvido, por exemplo, lá atrás, uma pessoa falando para mim o que eu vou falar aqui para vocês hoje, talvez essa curva, digamos, eu teria alcançado isso num período muito mais curto. Então, por isso que eu resolvi trazer aqui, porque eu acho um assunto bacana para eu trazer aqui, porque realmente pode aí, no caso, incentivar mais pessoas, né? E assim, do temas que eu já abordei aqui com vocês, o que eu considero essa junção, né? Quais que são esses 3 pontos? O primeiro ponto, gente, eu vou dizer para vocês que também foi o mais difícil, com certeza foi o mais difícil, foi sair do CLT para ser autônoma. Isso provavelmente vocês já imaginavam, mas eu vou contar para vocês aqui como que foi esse processo e como que isso me ajudou. E quando eu falo sair do CLT, gente, eu falo também, quando eu falo CLT, eu já atuei, por exemplo, como PJ fixa em uma empresa, né? Então, assim, eu tinha um contrato de exclusividade para atuar naquela empresa como PJ, né? Então, quando eu falo CLT, eu meio que quero abordar nessa parte também, né? De ser, por exemplo, uma PJ fixa, porque eu não teria como atuar em outras empresas. Então, quando eu decidi sair de ser CLT, né, no caso, e ir para autônoma, gente, a questão virou, né? O jogo virou para mim, mas eu já ganhava certamente bem. Eu sempre acabo falando aqui para vocês, essa área é muito boa, gente. Eu sempre acabo falando assim, gente, essa área é muito boa, vocês podem ganhar muito bem, tanto como CLT, como autônoma, enfim. Só que as minhas metas de faturamento são mais altas, vou até comentar aqui com vocês. Mas vocês podem perguntar, mas Marielle, você sempre fala tão bem dessa área, por que você quis sair do CLT? E eu digo que esse foi um ponto, gente, mas assim, eu vou falar para vocês, como coordenadora que eu atuava, eu vou falar que eu já ganhava bem. Eu, no caso, dentro da empresa, eu tinha um dos salários mais altos, né, comparado com outros pessoas que eram coordenadoras. Então, eu já ganhava super bem. Só que essa remuneração que eu tinha não chegava a ultrapassar os 10K. Então era abaixo disso. Mas eu, se for comparar com a média dos outros coordenadores, já estava muito bom, né? Já estava uma média muito legal. Mas não ultrapassava os 10K. E, gente, eu vou falar para vocês que às vezes quando você tem um salário bom, às vezes acaba te deixando cego para as outras oportunidades que tem no mercado. Por mais que eu tivesse um salário bom, eu não enxergava as outras oportunidades que tinha lá no mercado sendo autônomo e que eu poderia ultrapassar os 10K. Então, por isso que eu vi que foi um ponto, assim, eu acho que foi o mais difícil, que foi sair, né? Porque sair de dentro de uma empresa, daquela segurança financeira e se jogar no mercado. E o que me abriu os olhos, né? O que me fez sair realmente? O que me fez sair, gente, é que, assim, eu já falei para vocês aqui em outras aulas, mas eu contratava serviços dessa área e eu percebi que eu contratando serviços de outras áreas, eu chegava a pagar, por exemplo, R$ 1.000 num serviço de 2 dias. E pessoas que sabiam até menos do que eu, porque eu orientava essas pessoas de como fazer.
Então, eu percebi que, poxa, peraí, então se em 2 dias eu consigo tirar R$ 1.000 como autônoma, aí foi piscando um alertinha. Falei assim, ó, gente, acho que tem alguma coisa aí. Imagina, se eu trabalhar 22 dias, então já seria R$ 11.000. E eu ganhava abaixo de 10K. Né? Não era tão abaixo assim, mas não ultrapassava os 10K. Então, isso foi me acendendo um alerta. Aí, gente, o que aconteceu? Muitas empresas eu trabalhava junto, né, nessa incorporadora. Então, quando eu trabalhava nessa incorporadora, eu fazia aí, no caso, eu fazia avaliação, basicamente, dos orçamentos das construtoras que estavam construindo para essa incorporadora. Não sei se ficou claro aqui, qualquer coisa vocês perguntam. Mas eu fazia, então, essa validação. E o que acabou acontecendo? Acabou empresas me procurando para fazer orçamento para elas. E eu não podia atender. Vou contar até uma história aqui para vocês, que teve um caso de uma pessoa, de uma construtora, que me chamou, me fez uma proposta para fazer orçamento, enfim. E eu falei, olha, infelizmente eu não posso fazer, porque é ética do meu contrato, eu sou exclusivo, né, dessa empresa e não tem como eu atender, enfim. E eu tive que dizer não. E, gente, eu vou falar para vocês, essa pessoa ficou muito brava comigo. Essa pessoa não olhou mais na minha cara, ela ficou chateada, indignada porque eu disse não. Mas, gente, era uma coisa que eu não poderia fazer. Mas eu vi que, tem demanda no mercado? Tem demanda no mercado. Então, eu percebi que tinha uma grande oportunidade lá fora e que eu, sendo como coordenadora dentro, ganhando bem, às vezes com uma pressão enorme, eu poderia estar muito melhor sendo mais livre como autônoma, né? Então eu vejo que tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter coragem, mas eu digo para vocês que é um dos atalhos, um dos passos que eu passo aqui para vocês realmente que me fez chegar nesse ponto, né? E eu sei que talvez muitos possam se sentir inseguros, né? Falar assim: "Ah, Marielle, como que eu vou largar onde eu tô aqui para, né, ir como autônomo no mercado?" E eu sempre falo, gente, para vocês aqui o seguinte: vocês vejam aonde que vocês querem chegar. Porque, assim, eu percebi que eu tinha metas, então, assim, dentro de 5 anos eu quero estar de tal forma. E eu percebi que se eu continuasse dentro da empresa, eu não iria chegar onde eu queria chegar. Eu já estava em um dos cargos mais altos. Então, eu falei assim: olha, eu infelizmente, né, vou ter que me jogar no mercado realmente e vou ter que ter coragem, colocar a cara e ir. E eu falo assim, que ser autônomo justamente é um atalho que você consegue alcançar isso, né? A chegar em faturamentos maiores de 10K. Fora as outras vantagens que eu falei aqui, né? De ter liberdade, ter mais tempo, qualidade de vida. Então, gente, eu pensei, se eu não arriscar agora, quando que eu vou arriscar? Eu vou falar para vocês ainda que, claro, é difícil tomar uma decisão dessa, e eu tomei uma decisão dessa, gente. Foi ainda mais difícil para mim, porque eu resolvi tomar essa decisão de sair do CLT e ser autônoma no meio da pandemia. Aí alguns devem estar pensando assim: Marielle do céu, você é louca, louca. E eu vejo assim que tinha pessoas na empresa que estavam sendo mandadas embora, que realmente, devido à pandemia, né? Acho que todas as empresas deu uma segurada ali, enfim. A gente estava contratando muito, depois a gente teve que reduzir isso. E eu falei assim: olha, quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso agora mesmo, acho que agora é a hora. E é melhor eu me arrepender de ter feito do que não ter feito. E foi aí que eu me joguei realmente. Então, acho que foi mais difícil para mim ainda, porque eu fiz isso no meio da pandemia. Mas eu acho que é muito bom, porque eu acho que é nos obstáculos que a gente acaba crescendo. Vocês podem perceber. Talvez aqui a maioria que passou aí por alguma dificuldade, por algum obstáculo. Gente, é nos obstáculos e nas dificuldades que a gente cresce. Então, logo eu saí, né, conforme eu falei para vocês, e não foi já logo de cara assim que eu comecei a faturar mais de 10K. Então, eu tive um processo ali de conhecer o mercado, né? Porque eu já estava me envolvendo, por mais que eu era da área, conhecia, sabia da demanda. Você tem que conhecer o mercado, você tem que criar estratégias para captar os clientes. Então, tem toda uma jogada por trás que eu não era acostumada, né? E eu falo para vocês que, assim, você só ser autônomo por ser autônomo não
te leva a faturar mais de 10K, né? No começo, assim, não foi fácil, né? A gente tem um processo de buscar como agir, entender como proceder para que realmente você tenha ali obstáculos para você pular, enfim, ultrapassar, aprender e até você chegar ali onde você quer chegar. Mas eu falo para vocês que ser autônomo por ser autônomo, gente, não te leva a faturar mais de 10K. Tem outras coisas por trás e vai depender também de você, porque ali agora depende somente de você. Então, se você já se dá aí, por exemplo, 200% para uma empresa e você não tem um salário legal, né, um salário assim que você realmente seja valorizado, então, se você é desse perfil, eu falo para você, não tem como você ir para o mercado e você dar 200% e não dar certo. Então, eu vejo que esse foi o primeiro ponto aqui que eu queria passar para vocês, tá? O segundo ponto, gente, vão anotando aí. O segundo ponto, gente, foi eu saber me posicionar e ter networking. Isso também faz muita diferença mesmo, porque eu falo para vocês que, por exemplo, quem é CLT não acaba trabalhando essa imagem profissional. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente é daquela empresa, já está tudo certo, a gente não precisa fazer captação e nem nada. Mas quando você vai para o mercado, eu falo para vocês que se vocês não se posicionarem e não ter networking, isso, gente, acaba dificultando você a faturar grandes quantias aí, por exemplo, de 10K. Então, eu falo para vocês que essa parte de posicionamento foi muito importante para mim. E quando eu saí do CLT, digamos, eu tive que trabalhar essa parte, né, de mostrar para as pessoas, peraí, a Marielle não está mais fixa naquela empresa, exclusiva daquela empresa. Agora a Marielle está disponível no mercado. Então, assim, gente, tem todo um trabalho por trás de mostrar isso, né, para as pessoas que realmente eu estou disponível no mercado para prestar serviço. Então, eu acho que isso foi um grande ponto também. Eu já falei aqui em outras aulas sobre essa parte do offline e do online. Mas, gente, antes de eu sair do CLT, eu fiz todo um planejamento antes de sair. Então, assim, eu não saí assim, na louca, tipo, da noite pro dia. Eu fui lá e falei assim: não, agora eu vou sair do CLT, vou me jogar no autônomo e tudo mais. E aí que eu vou começar. Não, eu já tinha feito um planejamento. Então, eu já contei aqui em outras lives que eu demorei 9 meses para tomar essa decisão. Foi muito tempo. Então, nesses 9 meses, eu fui me planejando. E quando eu me planejei, quando eu saí da empresa, eu já tinha como mostrar para as pessoas, já tinha trabalhado essa parte, né, estudado como fazer isso no mercado. E, gente, eu falo para vocês que quando eu saí da empresa, me veio muitas indicações. Então, por exemplo, quando eu saí da empresa e eu mostrei para as pessoas, olha, eu não estou mais exclusiva de uma empresa, né? Então, eu mostrei para as pessoas, gente, veio muita indicação, veio indicação de onde eu nem imaginava. Isso por quê? Porque eu mostrei para as pessoas, olha, eu estou disponível no mercado, eu estou fazendo serviços terceirizados. Então, tem essa parte de conscientização. E, gente, networking, eu falo para vocês que quanto mais a gente tem, melhor. Quanto mais a gente tem, melhor. E eu falo assim, não é só clientes, né? As pessoas acham assim, networking é cliente somente. Não, gente, porque assim, são todas as pessoas que estão à sua volta, né? Então, por exemplo, são colegas, são amigos, são familiares. E eu pergunto para vocês, os amigos de vocês, os familiares de vocês, sabe exatamente o que você faz para te indicarem? Então, isso, gente, me ajudou muito mesmo, de verdade. E eu falo para vocês que quando eu era CLT, né, que eu falo CLT, mas era PJ fixa de uma empresa, exclusiva de uma empresa, as pessoas não sabiam muito bem o que eu fazia e até mesmo meus pais, os meus irmãos não sabiam direito. Só que quando eu fui atuar como autônoma no mercado, eu falei, peraí, todo mundo tem que saber o que eu faço aqui, porque se surgir algo, vocês têm que me indicar. Então, foi trabalhar isso com todas as pessoas à minha volta, né? Não somente, por exemplo, ali entrar em contato com construtora, com incorporadora que também tem essa parte, mas eu digo para vocês que ter um posicionamento é você envolver todas as pessoas que têm contato contigo,
né? Ó, o Vinícius está aqui na nossa live e mandou mensagem aqui no Instagram. Você hoje está focada na engenharia de custos? Sim, estou focada exclusivamente em engenharia de custos. Não atuei só nessa área na minha trajetória profissional, já trabalhei no canteiro, no parte de qualidade, já trabalhei como gestão de mão de obra, já trabalhei somente com orçamento e depois eu fui para essa parte de controle de custos, análise de risco também, enfim. Então, hoje eu sou focada exclusivamente na engenharia de custos, certo, Vinícius? E assim, voltando aqui, né, que eu questionei vocês, as pessoas sabem qual o problema que você resolve? Porque vocês podem estar pecando nisso. As pessoas sabem que você está disponível? As pessoas sabem que você é autônomo, que você ou está fazendo o serviço aí, por exemplo, de renda extra. Gente, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu falo para vocês, se você não estiver posicionado, também é um fato aqui que tua meta de atingir 10k de faturamento, ela vai ficar um pouco mais distante, porque você precisa trabalhar isso, precisa trabalhar o network que tu tem, né, as pessoas que estão à sua volta, certo? Porque se você não fazer, como que vão te indicar? Não tem, né, gente? Não tem. Então, assim, além de ser autônoma, né, que é o primeiro ponto que eu passei aqui para vocês, e além das pessoas me verem como prestadora de serviço, que é essa parte de posicionamento e as pessoas estarem conscientes disso, o terceiro ponto, gente, que eu falo para vocês é estudar vendas e preço de serviço. Então, assim, não adianta você ser o melhor profissional do mundo, você estar no mercado como autônomo, você estar bem posicionado, ter networking, se você não sabe nada sobre vendas. E aí eu tive um obstáculo também quando eu fui para o mercado, que eu comecei a estudar, né, ler livros, ver vídeos, fazer um monte de coisa assim relacionada a vendas, porque é uma coisa que a gente não trabalha na faculdade e a gente não trabalha dentro da empresa. Dependendo da área que você tá, né? Mas eu não lidava com os clientes diretamente. Então foi uma coisa que eu precisei aprender, né? E a gente precisa, gente, sair do nosso repertório técnico. A gente precisa sair do nosso repertório técnico, porque não é isso que vende. Isso que a gente tem que entender. A gente às vezes foca muito, eu fiquei 5 anos nisso, eu sou especialista nisso. Por exemplo, eu sou especialista em custos de obras, hoje eu tenho mais de 585 milhões. E, gente, isso não adianta nada se eu não souber vender. Então, assim, eu comecei a trabalhar essa parte também de vendas, estudar sobre vendas, ler sobre isso. E se você quer ser, né, um engenheiro autônomo de sucesso, você também precisa estudar essa parte. Então, assim, a junção desses 3 pontos que eu passei aqui para vocês é que me faz faturar mais de 10k hoje, né? E eu falo para vocês o seguinte, a gente tem que criar essa mentalidade nas pessoas e por isso que eu estou fazendo essa aula aqui. Porque eu vou até falar para vocês uma coisa aqui agora. Não sei se tem gente aqui que pensa assim dessa forma, mas eu vou falar. Que é o seguinte, a gente tem que criar essa mentalidade e mostrar para as pessoas que realmente é possível você, fazendo engenharia, faturar mais de 10k. Sabe por quê? Porque eu recebo, gente, um monte de mensagem, assim, às vezes falando assim, para ganhar acima de 10k na engenharia, só se o engenheiro ser Uber. Para ganhar acima de 10k na engenharia, só se for, por exemplo, para o marketing digital. Não, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é você, engenheiro, em contato, fazendo prestação de serviço de engenharia para construtoras e incorporadoras. Não é nada de Uber, de marketing digital e nem nada. E eu percebo que parece que a classe da engenharia, eu não sei se ela está tão desacreditada que não bota mais fé, às vezes não corre mais atrás e ainda fica fazendo piada, assim, sabe? Eu fico chateadíssima com isso. Eu falo assim, querido, querido, não é bem assim. Se você quiser atuar como engenharia mesmo, faturar isso, tem caminho sim. Acho que você precisa se informar um pouco melhor. E, gente, sempre tem essas piadinhas. Eu acho que a classe nossa tá muito com uma mentalidade assim, sabe? Que tão pobre, que não conhece o que é engenharia de verdade. Eu acho que é estudar os outros caminhos que tem e que é dentro da engenharia.
que vocês acham sobre isso? Sempre tem, né? As pessoas que falam, de Uber, não sei o quê. Eu vejo que tem muito, né? Ainda mais porque eu falo desse assunto aqui. Então, assim, eu vou falar para vocês que esses 3 pontos eu acabei vendo que é uma junção, que eu, claro, eu analisei minha trajetória para mostrar isso daqui para vocês, porque eu queria que vocês pensassem o seguinte: se eu fosse autônoma, tá? Vamos supor aqui, se eu fosse autônoma, se eu soubesse vender, mas se, por exemplo, eu não tivesse networking e posicionamento, né, enfim, para captar os clientes e tudo mais, eu tenho certeza que o volume dos meus clientes seria bem menor. Então, eu acredito que o posicionamento é uma coisa muito forte também, porque envolve, né, esse volume de clientes, você ser conhecido para que você tenha trabalhos, né, para fazer, certo? Agora, uma outra situação, se você, por exemplo, for autônomo, se você tivesse networking, mas, gente, se você não soubesse vender, eu vou falar para vocês que como é que vocês iriam convencer o cliente realmente da tua prestação de serviço ali? Provavelmente a taxa de fechamento de contrato seria muito menor se você não entender de vendas. Então, por isso que eu acabei juntando esses 3, né, que eu falei aqui para vocês. Realmente de ser autônomo, que com certeza você não tem um teto de ganho, né? Você ter posicionamento e você saber vender. Então, eu vejo que é uma junção dessas 3 coisas. Então, por isso essa junção, tá? E assim, gente, eu vou falar para vocês que não foi da noite pro dia que eu cheguei e analisei isso e que tô passando aqui para vocês. Tipo, da noite pro dia eu vi que era isso. Não, foi uma trajetória. Foi uma trajetória. Eu tô nessa trajetória desde o ano passado como autônoma. Então, eu estou colhendo os frutos aí, por exemplo, do que eu estou passando aqui para vocês, é o que eu vi que realmente virou para mim essas 3 coisas que eu acabei estudando. Então, nesse processo, gente, eu acabei estudando muito, eu corri atrás, né? Conforme eu falei para vocês, eu fiz também um planejamento disso, me organizei. Então, eu vejo que o que eu estou passando aqui para vocês é muito importante, gente, realmente, porque foram assim meses que eu desenvolvi isso e eu percebi que me trouxeram resultados. E se tivesse alguém, conforme eu falei no início dessa aula, se tivesse alguém me mostrando esse caminho muito antes de eu passar por tudo isso que eu passei e tomar a decisão e descobrir que era possível e ver que o mercado tem demanda e ver como o terceirizado acaba ganhando muito mais, né, de um CLT da mesma área, gente, eu falo para vocês que o caminho seria muito mais curto para eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, por isso que eu tô aqui abrindo os olhos de vocês, por isso que eu venho aqui mostrar isso daqui para vocês, né? Então, não sei se vocês já são autônomos, se vocês são CLT, se vocês têm esse intuito de ser ou não. Também confesso aqui que não é para todas as pessoas. Por exemplo, você ser aí autônomo, você ser dono do seu próprio negócio, você ser dono do seu tempo, porque, gente, isso vem de muita disciplina, né? Vem de muita disciplina e no início, com certeza, tem mais trabalho duro realmente, porque você precisa se dedicar ali, no caso, para conhecer e estudar outras coisas, porque você sai da zona de conforto. Você sai da zona de conforto. E eu falo que não é para todas as pessoas, porque muitas pessoas talvez não preferem, né, ir assim se desafiar para chegar onde querem. Depende, né? Talvez a pessoa quer crescer dentro de uma empresa. Se uma pessoa que quiser crescer dentro de uma empresa, tudo bem para essa pessoa. Mas se você pensar, né, dependendo de onde você quer chegar, você precisa encarar o mercado e você precisa ter coragem para isso. E vocês precisam também entender realmente como funciona o mercado, ter estratégia. Então, deixo aqui de dica para vocês. E é até engraçado, gente, porque assim, eu vou falar aqui para vocês que minha mãe, ela é funcionária pública, foi, né? Ela já é aposentada. E ela sempre falava assim: não, minha filha, quando eu saí do CLT, né? Não, você precisa fazer concurso público, você precisa agora fazer isso. Até hoje em dia, às vezes ela fala assim: tem um concurso público lá em tal cidade, engenharia civil, não sei o quê. Eu falo assim, mãe,
não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, né? Por exemplo, nada contra as pessoas aqui que, por exemplo, que são dessa área do serviço público, mas não é isso que é o meu perfil, né? Ir lá trabalhar aquele horário, enfim, não. Eu pretendo, no caso, atingir mais clientes possível, impactar mais empresas, porque essa é uma área muito importante que eu vejo, né? Que realmente está ligado com a lucratividade das empresas. E eu vejo, gente, já vi muitas empresas falirem por não ter um orçamento, por exemplo, bem elaborado, por não saber controlar os custos. E, gente, realmente vi isso, de, por exemplo, começar uma obra com um orçamento e um contrato tá lá, não consegue finalizar, tem uma multa altíssima e pronto, acabou a empresa. E tem várias empresas dessa forma, infelizmente, eu já vivenciei isso. Então, eu acho que eu, dentro dessa área, eu consigo ver muito mais a importância que tem isso dentro de uma empresa, porque eu já vivenciei isso. Vocês entendem? Ó, o Vinícius comentou aqui. Eu estou querendo aperfeiçoar na engenharia de custos. Eu tenho uma construtora, mas hoje eu ainda tenho dificuldade. Opa, pausou aqui. Mas hoje eu ainda tenho dificuldade em orçar e precificar. Qual caminho você indicaria para crescer nessa área? Gente, eu sempre falo aqui, busquem cursos práticos. Eu sempre falo isso, tá? Porque eu fiz já cursos dessa área que eram teóricos e que não me ajudou muita coisa, porque era teoria e o que a gente precisa realmente é na prática ver como é que funciona, colocar a mão na massa, enfim. Então eu sempre acabo indicando, olha, se profissionalizar a gente precisa, né, para crescer. A gente precisa se profissionalizar, mas sempre fiquem atentos à ementa. Quanto mais prática tiver, gente, melhor, porque aí você já vai se deparar com soluções ali realmente do campo de batalha. E quando você finalizar, por exemplo, né, vamos por aqui um curso, você, quando for para o mercado, você já vai saber lidar com aquilo. Né? Diferente de quando você, por exemplo, só estuda teoria e você vai para o mercado e você fala assim, minha Nossa Senhora, e agora? Acredito que acontece aqui, né? Vocês não acham? Então, assim, eu até falo para vocês aqui que quando eu criei o meu método, que é o MTCO, que já vai abrir turma, a galera já está pedindo a turma aí, que já vai abrir, eu já fiz pensando nisso, porque eu vejo que é uma área que tem demanda no mercado, que é uma área carente, que falta profissional e que não tem curso prático. Então, quando eu fiz o MTCO, eu já coloquei toda a parte da prática e eu também já coloquei toda essa parte de captação que funcionou para mim. Então, eu já criei pensando nisso, porque eu vejo que é uma falha que tem no mercado. Ó, o Vinícius até comentou aqui, está acontecendo isso comigo, muitos cursos teóricos, mas não encontrei nenhum curso mais prático. E olha que procurei. Vinícius, você está no lugar certo. Não sei se você já se cadastrou no workshop Viver de Engenharia, mas após o workshop a gente sempre abre uma turma, que é realmente o que eu comentei aqui, o MTCO, né? Que eu pego, por exemplo, faço isso na prática. E no MTCO, gente, só para quem não conhece aqui, o MTCO, eu pude aí eu já tenho um portfólio grande, né? Conforme eu falei aqui para vocês, mais de 585 milhões em obras. E grande parte dessas obras eu tive o acompanhamento. Então não foi somente fazer, por exemplo, o orçamento. Não. A gente aprende realmente a engenharia de custos, que é saber como que aquilo vai funcionar em obra, quais as divergências que tem, quando você controla. Porque aí você tem o previsto e o realizado. E você fala assim, opa, peraí, isso que eu considerei nas próximas obras eu não posso mais considerar dessa forma. Então é aquela lição aprendida, né, que a gente vai colocando aí o PDCA, né, que a gente aprende, vai jogando e aplicando nas próximas. Então, o MTSO eu criei justamente nesse intuito da pessoa saber exatamente o que acontece no mercado e ele é bem mais prático. Só para as pessoas que não conhecem aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida? E aí, vocês imaginavam que eram esses 3 pontos que eu abordei aqui? Olha, eu trouxe os 3 pontos que funcionou para mim, hein, gente? Que funcionou, que eu vi que fez diferença.
Se vocês tirarem um desses 3 que eu comentei aqui, acho difícil vocês chegarem nessa meta de faturamento. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.